E os Estados Unidos vetaram o reconhecimento da Palestina como membro pleno das Nações Unidas. O projeto de resolução apresentado pela Argélia, que recomendava que a Assembleia Geral admitisse um Estado palestino como membro das Nações Unidas, teve 12 votos a favor, 1 contra e 2 abstenções no Conselho de Segurança, com Washington usando o poder de veto. A autoridade palestina protestou e disse que a política agressiva americana em relação ao povo palestino é um ataque flagrante ao direito internacional e um incentivo à continuação da guerra. Os palestinos têm desde 2012 o status de Estado observador não membro. O governo americano diz que a ONU não é o lugar para o reconhecimento de um Estado palestino, mas que este deve resultar de um acordo com Israel, que é contra. Washington também argumenta que seria forçado pela legislação americana a cortar o financiamento à ONU, caso a adesão da Palestina ocorresse sem este acordo bilateral. Para que um Estado se torne membro pleno do direito da ONU, a iniciativa deve primeiro ser recomendada pelo Conselho de Segurança, com pelo menos 9 votos a favor de um total de 15 e nenhum veto. Depois é preciso o apoio de uma maioria de 2/3 da Assembleia Geral, composta por 193 países, dos quais aproximadamente 140 reconhecem a Palestina como um Estado. E informação que acaba de chegar, uma pessoa pegou fogo do lado de fora do tribunal, onde o julgamento de Donald Trump, o ex-presidente americano, está em andamento. Inclusive, há relatos de repórteres que estão, no momento, acompanhando o julgamento de Trump, que esse homem ateou fogo em si próprio. Bombeiros, inclusive, demoraram alguns minutos para conter o fogo, colocaram depois uma manta térmica sobre ele e há testemunhos também de jornalistas que é provável que esse homem não sobreviva. Quem chega aqui no Conexão para analisar essa e outras notícias é o Igor Lucena, que é economista e doutor em Relações Internacionais. Igor, o mundo realmente está complicado, são várias notícias acontecendo ao mesmo tempo. Eu começo repercutindo com você, primeiro, sobre essa questão do veto americano à Palestina. Que tipo de reflexos a gente pode acompanhar? Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Existem 2 elementos fundamentais dentro desse veto. O primeiro é uma demonstração para Israel de que os Estados Unidos vão continuar apoiando a política de defesa quase que unilateral. Ou seja, se não houver um acordo de paz dentro de Israel com a autoridade palestina, de fato, os Estados Unidos não vão apoiar e vão continuar vetando. Na prática, o que nós estamos assistindo é uma tentativa também de que o Hamas seja totalmente expurgado da política da autoridade palestina. Os Estados Unidos nunca iriam associar-se ou deixar o Hamas, que ainda tem poder político, não na faixa de Gaza, mas na Cisjordânia, conseguir o status de membro das Nações Unidas. E, além disso, existe um outro ponto de política interna, Kelly. Os Estados Unidos está muito próximo a uma eleição, e se isso se tornasse uma realidade, o Partido Republicano, em especial o presidente Donald Trump, colocaria isso como uma espécie de risco à segurança nacional e tentaria colocar essa situação como mais uma fragilidade do governo de Joe Biden. E isso, obviamente, está nas contas de todos os congressistas americanos. Como Joe Biden vai se sair durante esse conflito em meio a uma campanha de reeleição. Pois é, por falar em campanha, o Donald Trump tem se queixado bastante em relação a esse julgamento criminal, que a gente inclusive tem imagens ao vivo. Esse julgamento acontece em Nova York e claro que ganhou uma repercussão ainda mais nessa sexta-feira, depois que esse homem realmente teria ateado fogo no próprio corpo. Então, veja como existe realmente uma tensão muito grande. A gente lembra também, Igor, que já existe todo um sistema de segurança, um aparato, principalmente para afastar um pouco os manifestantes da área ali próxima do tribunal. E hoje, mais esse caso, notícia que acaba de chegar. Exatamente, Kelly. O presidente Donald Trump está envolvido em diversos processos, não só criminais, do ponto de vista de financiamentos ilegais de campanha e até mesmo de fraudes dentro das suas organizações. Isso
quando a gente faz uma análise muito clara, deveria, de alguma maneira, diminuir sua capacidade política, mas muito pelo contrário. A maneira como o presidente Donald Trump conseguiu angariar apoios do Partido Republicano e, de uma certa maneira, transformou o partido à sua própria imagem, não faz nenhum tipo de visão negativa da opinião pública, muito pelo contrário. Ele conseguiu colocar dentro da sociedade americana que esses processos são a maneira de tentar tirá-lo da disputa. E lembrando que nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, não há uma espécie de lei da ficha limpa. Mesmo que Trump seja condenado a pagar multas, dificilmente ele vai para a cadeia ou algum tipo de prisão. Provavelmente, se for condenado, será alguma coisa pecuniária. Isso não o impede de ser candidato. Lembrando que vários estados americanos, Kelly, tentaram retirar Donald Trump da disputa, querendo colocar como se ele tivesse feito uma tentativa de sedição, ou seja, de desunir o país, os estados americanos. Mas a Suprema Corte americana negou esse provimento e manteve Donald Trump em todas as chamadas ballots, né? Ou seja, as urnas para as eleições neste ano. Igor, para a gente fechar aqui, o tempo passa muito rápido, né? Mas tem uma outra notícia que é do dia e eu queria muito saber a sua opinião. Porque um homem de 60 anos que ameaçava se explodir foi preso pela polícia em Paris. Ele entrou no consulado iraniano, na capital francesa, carregando um material explosivo. O local foi isolado pelas forças de segurança que conseguiram intervir, ainda bem. O tráfego, inclusive, chegou a ser interrompido por questão de segurança. A gente não sabe se tem uma relação, se é um protesto em relação ao ataque no Irã, mas o caso é que alertou para a segurança na França, porque os Jogos vêm aí, os Jogos Olímpicos, não é? Exatamente, Kelly. Eu estive em Paris há aproximadamente 2 semanas e é muito nítido a preocupação das autoridades francesas com a segurança, né? Os jogos estão basicamente estão ocorrendo do ponto de vista de cerimônias, de organização, de montagens, de infraestruturas, e tudo isso coloca a França como um possível centro de operações. Toda a capital francesa e cidades mais importantes do interior estão com militares, estão no chamado alerta máximo. As capas dos jornais, sejam eles de esquerda ou de direita, mostram que há, dentro do Conselho de Ministros da França, uma possibilidade real de atentados terroristas, dos chamados lobos solitários, e que também são patrocinados direto ou indiretamente pelo governo do Irã. Esse caso é um pouco diferente, né, porque aparentemente a pessoa estava contra a embaixada iraniana. Isso pode ser algum tipo de pressão de comunidades judaicas ortodoxas, a gente ainda não tem essas informações, mas o fato é de que quanto mais o conflito se alarga ao longo do tempo dentro de Israel e países como a França, a Grã-Bretanha e outros mantêm o seu apoio e devem mantê-lo, isso aumenta a possibilidade, principalmente próximo aos Jogos, de termos atentados terroristas como tínhamos no passado. Não só lá, nos Estados Unidos, as últimas informações do FBI é que existe sim a possibilidade de um atentado terrorista no território americano nas próximas semanas, ou seja, a situação está bem complicada por causa da tensão no Oriente Médio. Pois é, e a gente segue acompanhando tudo de perto e contando também com análises de grandes especialistas como você, Igor. Muito obrigada pela participação no Conexão Record News mais uma vez. Até a próxima. Muito obrigado, Kelly. Até a próxima.